Fala, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Hoje tá cheio de notícia quente. Tem jogador sondado pelo Cruzeiro, tem lateral esquerdo, tem jogador de possibilidade de saída da Raposa. Então, desde já, eu já vou pedindo a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vale lembrar, só vai deixar o like o torcedor do maior de Minas, o único gigante incontestável em Minas Gerais. Mas se você de casa torcer pro time Simba e campeonato que tomou de 6-1 e quer saber a notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo. Seja todo mundo muito bem-vindo. O mês de setembro começou muito agitado, isso porque nos bastidores celeste, vários jogadores foram ligados ao Cruzeiro nas últimas horas. Com isso, tivemos jogadores atacante, ponta, lateral esquerda. Vou começar pela lateral esquerda porque para mim é a posição mais carente do elenco do Cruzeiro. Gostaria de avisar vocês que o Cruzeiro sondou a situação de Júnior Tavares, lateral esquerdo que também estava na Itália, acabou de chegar de Portugal. É um lateral esquerdo que hoje não está sendo utilizado pelo treinador Fernando Diniz lá no São Paulo. Vale lembrar que o lateral esquerdo voltou ao clube paulista recentemente, quando teve seu contrato de empréstimo com o Portinense de Portugal encerrado. Para quem não conhece o Júnior Tavares, ele teve um grande destaque quando surgiu no São Paulo. Falava-se tem seleção brasileira para esse jogador, mas realmente não vingou. Ele foi para a Itália jogar na Sampdoria, depois voltou para o São Paulo e não conseguiu ter o mesmo rendimento, Ele voltou para o São Paulo com expectativa muito grande de voltar a ser titular, mas quem ficou mesmo com a titularidade por lá foi o Reinaldo. É um jogador que não vingou. Foi emprestado mais uma vez para Portugal. Por lá, eles não adquiriram os direitos econômicos do jogador. Ele volta mais uma vez para o Brasil e, por enquanto, não está sendo utilizado pelo treinador de São Paulo, Fernando Diniz, e também não pretende utilizar o jogador. Por isso, o Júnior Tavares se tornou uma opção acessível e viável no mercado de transferência. De acordo com a apuração do Globoesporte.com, houve uma consulta da diretoria mineira ao staff do atleta há pouco mais de uma semana. Todavia, ainda não há negociações em andamento, ou seja, o Cruzeiro só fez uma pergunta. E aí, tem como o Júnior Tavares vir para o Cruzeiro? Quais são as possibilidades? Apenas uma sondagem pelo jogador, mas sim, com o Giovani, João Lucas e também o Bray, que tá de saída. O João Lucas eu também acredito que rescinda seu contrato muito em breve com o Cruzeiro. Eu acho sim que o Júnior Tavares seria titular no elenco que hoje o Cruzeiro tem. Um jogador de 24 anos, ainda tem muito tempo para recuperar o seu futebol. Por quê? Porque ele jogou muito bem quando surgiu no São Paulo e por isso há essa expectativa que ele consiga retomar o seu futebol. Outro nome que foi ligado ao Cruzeiro nessa segunda-feira para terça foi o de Danilo Barcelos, mas essa informação lá da Rádio Tatiaia, lá do Samuel Venâncio, de que o Cruzeiro teria interesse nesse jogador, não durou horas. Isso porque o Fluminense anunciou a contratação do lateral esquerdo. Danilo Barcelos, sim, para mim seria titular absoluto do Cruzeiro se viesse, mas esquece, o jogador já foi anunciado pelo Fluminense e não tem mais chance nenhuma dele vir a jogar no Cruzeiro no futuro, pelo menos não este ano. A próxima notícia é sobre o retorno do atacante Ivan Angulo, aquele mesmo que saiu do Cruzeiro há 40 dias atrás. Não aguentou de saudade e pediu para o Palmeiras que ele voltasse à Toca da Raposa para sim jogar no Cruzeiro. O acordo para o novo empréstimo do jogador de 21 anos já está encaminhado entre as partes. O vínculo será até o final dessa temporada. A informação já foi divulgada inicialmente pela Rádio Tatiaia e também confirmada ao Super Esportes pelo empresário do jogador Felipe Russo nessa segunda-feira. Vou até citar as palavras aqui do empresário do Ivan Angulo. Estamos terminando de acertar. Tem uma boa possibilidade. O jogador quer jogar. Ele estava se sentindo bem no Cruzeiro, declarou o agente dele. Em posicionamento, o Cruzeiro informou que não se pronuncia oficialmente sobre negociações que não estejam concretizadas. Já o Palmeiras, por meio do Departamento de Comunicação, confirmou que a possibilidade do negócio existe, mas garantiu que ainda não há acerto entre as partes, ou seja, ainda não é oficial. O Palmeiras é um caso super complicado, é aquele caso, Primeiro, o Vanderlei Luxemburgo chorou, insistiu que o Ivan Angulo deveria voltar ao Palmeiras porque sim, ele iria usar o Ivan Angulo, já que a gente perdeu tal e tal jogador, o Palmeiras vai lá e quer o Angulo. Beleza, o Cruzeiro lutou para tentar a permanência do Angulo, o Palmeiras não quis. 40 dias depois, o Palmeiras aceita trazer de volta o jogador para Belo Horizonte, isso
porque o jogador não estava sendo utilizado lá no Palmeiras. Isso mesmo, o Vanderlei Luxemburgo, que chorou tanto para o retorno do jogador ao Palmeiras, nem sequer está relacionando o Ivan Angulo para os jogos. E isso, né, para o próprio Ivan Angulo, é melhor para ele voltar ao Cruzeiro, que aqui vai ter rodagem. Só de birra do Palmeiras eu falaria: ah, você não quis deixar o Ivan Angulo antes, então não precisa deixar agora. Mas como a gente não pode se dar o luxo de perder um jogador desta qualidade, então sim, o Ivan Angulo vai ser uma boa para o Cruzeiro mais uma vez. Só que dessa vez será diferente, né? Da última vez o Palmeiras pediu o retorno do jogador e no novo contrato de empréstimo que vai até fevereiro do ano que vem, o Palmeiras não poderá pedir o retorno do jogador. Isso mesmo, se alguém machucar, se pegar fogo, se explodir lá no Palmeiras, o Cruzeiro não tá nem aí. O Palmeiras não poderá pedir o retorno do Ivan Angulo antes de fevereiro, ou seja, até fevereiro o jogador pertence ao Cruzeiro. Até lá ele não poderá ser requisitado mais uma vez pelo Palmeiras. Seguinte, galera, o Cruzeiro também sondou a situação de mais 2 jogadores. Estou falando do atacante William Potker, que hoje pertence ao Internacional, e também do meio-atacante Marquinhos Gabriel, que pertence ao Cruzeiro, mas está emprestado ao Atlético Paranaense. Vamos começar primeiro pelo William Potker. A informação é do jornalista Victor Martins, do Yahoo Sport, e do comentarista da Band Minas, Léo Gomide. A dupla ainda acrescenta dizendo que o Inter não se mostrou totalmente avesso à negociação, mas pede uma compensação, seja ela financeira ou uma troca por atletas. O martelo ainda não foi batido e as conversas continuam, ou seja, o Cruzeiro negocia sim a contratação do William Potker. Sem ser considerado titular e pouco utilizado pelo novo treinador do Internacional, o Potker está machucado e é menos uma opção para o treinador no setor ofensivo, além do Paulo Guerreiro, que também está machucado por lá. Na última semana, o Inter tentou trocar o atacante de 26 anos por Pedro Raul do Botafogo, mas o alvinegro não aceitou a ideia e as tratativas foram encerradas imediatamente. Ou seja, o Internacional já está mostrando aí que está fazendo de tudo para ter sim a liberação desse jogador. Já tentou trocar ele com o Botafogo, ou seja, a saída desse jogador não é difícil do Internacional. O jogador hoje não está bem fisicamente e eu vou falar para vocês, não gosto da contratação do William Potker e também não gosto da possibilidade de volta do Marquinhos Gabriel. Mas sobre o Marquinhos Gabriel daqui a pouco eu falo. Sobre o William Potker, para quem não conhece ele, galera, ele gosta de atuar tanto como centroavante, tanto pelo lado direito do campo, aquela posição que você puxa para o meio e bate para o gol. Mas não gosto da possibilidade, sabe por quê? Porque o Cruzeiro já tem atacante demais. Ayrton, Angulo, tem o Maurício, que não é ponta, mas é utilizado como ponta. Temos o Arthur Caíque, temos o Wellington, temos o Riquelmo. O Cruzeiro não precisa de atacantes. O problema do Cruzeiro hoje é a lateral esquerda e um jogador ali armador para o meio de campo. Não acho que o Cruzeiro precisa de centroavante, de ponta, não acho que o Cruzeiro precisa de volante, de lateral direito mais, nem de zagueiro. O Cruzeiro já está muito bem preparado para essa Série B, tirando a lateral esquerda e aquele meio armador de criação. Vale lembrar também que o Cruzeiro sondou a situação com o Atlético Paranaense para saber das possibilidades de retorno do meio-campista Marquinhos Gabriel. Gostaria de lembrar a vocês que pelo Atlético Paranaense o Marquinhos Gabriel fez 18 jogos na temporada e marcou apenas 4 vezes. 4 vezes em 18 jogos. Ele não se firmou ainda no time titular, ficou revezando entre o banco de reservas e o time titular. Para o torcedor do Cruzeiro que assistiu o Campeonato Brasileiro do ano passado, sabe, não queremos um Marquinhos Gabriel aqui nem pintado de ouro. É outro jogador que atua pelas beiradas do campo, uma posição que o Cruzeiro tá cheio, mas cheio de jogadores. Por isso eu falo, o Marquinhos Gabriel não é armador, ele joga pelas pontas. Não é bem-vindo aqui o retorno dele, pelo menos para mim. Não acho que ele seria útil hoje ao elenco do Cruzeiro. Um jogador que não vingou no Santos, não vingou no Corinthians, não vingou no Cruzeiro e também não vai vingar no Atlético Paranaense. Gostaria de lembrar a vocês que o Cruzeiro paga 50% dos salários do Marquinhos Gabriel até hoje. O salário dele é dividido entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, né? Essa foi a desculpa do Cruzeiro no começo do ano, quando precisava reduzir o seu salário, emprestar o jogador, partiu ao meio salário do jogador, paga só metade. Então, continua por lá, pagando só metade do salário do jogador, porque nem o William Potker, nem o Marquinhos Gabriel são nomes que me agradam hoje no mercado.
A próxima notícia é uma notícia que me deixou bastante chateado. Para quem acompanha o nosso canal sabe que ontem trouxe a notícia, que o Pumas do México tentou a contratação do meio atacante do Cruzeiro, Alejandro, aquele jogador que é conhecido como o Neymar mexicano lá no México, aquele jogador que tem dupla nacionalidade, tem passagens pela seleção de base tanto brasileira, tanto mexicana. Pois é, o atleta estava recentemente treinando no profissional do Cruzeiro, mas ainda não teve nenhuma chance no time principal. Apesar de ser observado constantemente pelo treinador Anderson Moreira, a oportunidade ainda não veio. E de acordo com o portal All Sport, o time mexicano tentou empréstimo de graça do jogador e indicou que poderia adquirir o garoto em definitivo após o vínculo por $500 mil, cerca de 2,7 milhões de reais na cotação atual. Esse valor de 2,7 milhões de reais ao final do empréstimo do jogador, caso eles queiram ficar com ele, qualquer time da Série B do Campeonato Brasileiro pode pagar esse valor, nem que seja parcelado. É uma mixaria. Já o Cruzeiro, por enquanto, recusou essa oferta, mas fez algumas exigências para que o acordo avance no futuro. Ele falou que o empréstimo de um ano do jogador girará aí em torno de $250 mil, cerca de 1,3 milhões de reais hoje. Ou seja, se o time mexicano quiser o empréstimo do jogador, terá que pagar $250 mil. Mas o pior não é o empréstimo, isso aí até eu concordo. O ruim é que o Cruzeiro está fixando o passe do jogador em cifras que giram em torno de $1 milhão, que é cerca de 5 milhões de reais, isso mesmo, $1 milhão. Ele vai, o Pumas paga 250 mil para o jogador, se ele joga bem lá, o que é muito provável que aconteça, porque o jogador é muito bom de bola, ele vai, paga $1 milhão. Para quem conhece o futebol mexicano sabe que as condições do campeonato mexicano é muito boa, é um campeonato muito equilibrado, porque as condições dos times são muito parecidas e problema financeiro pouquíssimos times por lá têm, a não ser agora, durante a paralisação. $1 milhão pelo Alejandro é muito pouco. O Cruzeiro não está valorizando a sua base. Deveria colocar no mínimo $5 milhões para um jogador tão promissor assim, que tem passagens por seleção de base tanto de um país quanto do outro. O clube do México se assustou com os valores e o negócio por hora está paralisado. Ainda de acordo com a reportagem, o Alejandro, de 18 anos, voltou para a categoria de base do Cruzeiro Cabuloso. Contudo, o futuro do jovem ainda não está garantido e uma nova movimentação no mercado pode surgir como uma possibilidade de negócio. Seria uma grande, mas grande perda para o Cruzeiro perder esse jogador por tão pouco. Primeiro, $250 mil é um valor justo pelo empréstimo de um ano dessa grande promessa do Cruzeiro, e depois vai lá fixar o passe dele em $1 milhão. É muito, mas muito pouco pela promessa que o Alejandro é, pelo futuro que o Alejandro tem para frente. Eu tenho certeza, se isso acontecer, o Cruzeiro irá se arrepender no futuro. Fala, nação, encerramos por aqui mais um vídeo do canal. Desde já gostaria de agradecer a vocês que assistiram o vídeo até o final e também gostaria de pedir a vocês que, se você ainda não deixou o like, deixe o like, se inscreva no canal caso não for inscrito. Galera, se vocês ainda não nos seguem nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, no Camarote Esportivo 3.0, vai lá no Instagram nos seguir, porque tem um conteúdo muito bacana por lá. Galera, foi uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Espero vocês no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço a todos. Fui!